Você já acreditou que quando o amor é verdadeiro, mesmo passando por tempestades, perdas e mal-entendidos que parecem impossíveis de resolver, dois corações ainda encontrarão o caminho de volta um ao outro? A história de Tio Nu e Trung é a prova viva dessa crença. Depois de anos separados, quando as memórias antigas pareciam apenas uma névoa distante do passado, o destino suavemente os aproximou mais uma vez. Mas será isso realidade? Ou apenas um sonho que ambos tentam segurar em meio a uma vida dura e implacável? O amor deles, um dia puro ardente, agora se encontra diante de segredos, dores e palavras que nunca foram ditas. Será que a felicidade será forte o suficiente para florescer outra vez? Ou tudo se dissolverá como o orvalho da manhã? Belo frágil, mas impossível de reter. Acompanhe comigo a história de Trung e Tio Nu, onde o coração fala e o destino é escrito com lágrimas fé e o amor mais sincero. Quando os primeiros raios de sol da manhã tocaram o chão, o orvalho ainda se prendia às pontas da relva. Tio Nu já estava acordada. Tudo ao redor dela permanecia tranquilo como sempre, a pequena casa coberta de folhas, o caminho de terra ainda úmido e o campo de berinjelas que se estendia diante de seus olhos. Lá, gotas de orvalho brilhavam sobre cada fruto, refletindo a luz suave do amanhecer. Ela pegou o velho cesto de bambu e caminhou pelo campo que conhecia tão bem. Seus passos leves se misturavam ao canto dos pássaros que saudavam o novo dia. As berinjelas maduras reluziam sob o sol e suas mãos as tocavam com cuidado como se fossem um tesouro. Cada fruto colocado no cesto não era apenas colheita, era trabalho, era vida, era o esforço silencioso da sobrevivência. Pouco tempo depois, o cesto já estava cheio. Tio Nu parou, limpou o suor da testa. O sol começava a brilhar mais forte, mas em seus olhos ainda havia serenidade. Ela colocou o cesto sobre o ombro e começou a caminhar em direção ao mercado da aldeia. O caminho até o mercado não era longo, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Parecia que algo a esperava um começo ou talvez um fim. Ninguém sabia. Apenas o som de seus passos se misturava ao vento e ao farfalhar das folhas, criando um ritmo lento e melancólico. Ao chegar ao mercado, a cena diante dela se abriu como um quadro vivo. Vozes chamando risadas, negociações, tudo se misturava em uma melodia vibrante da vida cotidiana. Em meio àquela agitação, Tio Nu mantinha sua calma. Seus olhos suaves procuravam um pequeno espaço onde pudesse se sentar. Ela se acomodou e colocou o cesto de berinjelas à sua frente. Cada uma de um roxo intenso e brilhante estava arrumada com cuidado. Suas mãos se moviam com agilidade, mas o olhar parecia distante, como se buscasse algo além das barracas, além do barulho apressado ao redor. Talvez fosse uma lembrança. Ou alguém. Logo as pessoas começaram a notar suas belas berinjelas. Todos elogiavam sua aparência fresca, e em pouco tempo clientes se reuniram ao redor. Tio Nu sorria gentilmente e agradecia, mas por dentro um vazio silencioso se espalhava. As primeiras moedas trocaram de mãos. Elogios foram ditos, mas para Tio Nu tudo parecia passageiro, quase irreal. Ela continuava a trabalhar e sorrir, mas aquele sorriso era como uma cortina fina, escondendo algo mais profundo, talvez solidão, talvez saudade, talvez uma espera sem fim. Quando o sol já estava alto, o cesto foi se esvaziando. As pessoas vinham e iam. O burburinho diminuía. Tio Nu ficou ali, observando as gotas de suor caírem no chão, misturando-se à poeira do tempo. Logo, o último fruto foi vendido. Ela havia terminado mais rápido do que de costume, mas naquele momento, em vez de alegria, uma estranha sensação invadiu seu peito. No meio da multidão, seu olhar passou por rostos desconhecidos, até que por um instante, algo fez seu coração parar. Uma silhueta familiar. Ou apenas uma ilusão criada pela saudade. Ela não quis acreditar no que viu. Tudo aconteceu em um segundo, mas foi o bastante para que seu coração perdesse o compasso.
Tio Nu apertou levemente as mãos e baixou o olhar, começando a guardar o cesto vazio. A manhã já tinha se tornado tarde e o sol queimava forte. Tio Nu deixou o mercado caminhando devagar pelo mesmo caminho de sempre. Mas a cada passo, seu coração batia mais rápido, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ela mal ousava imaginar. Ela não sabia que em algum lugar daquela aldeia, Trung, o homem que ela um dia amou profundamente, também estava voltando depois de tantos anos longe. E as estradas deles, pouco a pouco, começavam a se cruzar outra vez. Tio Nu continuou a caminhar, o vento brincando com seus cabelos, o cesto vazio balançando em seu ombro. Entre o som das cigarras e o aroma do campo, o céu parecia mais claro, ou talvez fosse o coração dela, tremendo suavemente com uma esperança que acabava de despertar. Depois de vender todas as berinjelas no mercado, Tio Nu caminhou silenciosamente pela estrada familiar de volta para casa. Aquela estrada mesmo percorrida tantas vezes parecia diferente naquele dia. O vento soprava suavemente entre as árvores e o som das folhas balançando soava como um sussurro indecifrável. O sol desaparecia lentamente atrás do bambuzal, deixando um tom dourado suave sobre os telhados e a grama. Seus passos eram lentos, cansados, mas não pesados. Cada passo parecia acompanhar o ritmo do coração calmo, constante, mas cheio de uma espera silenciosa. Talvez ela mesma não soubesse o que estava esperando, uma pessoa, uma lembrança ou apenas a paz que um dia perdeu. Ao chegar em casa, Tio Nu colocou o cesto vazio na varanda. Sentou-se na velha cadeira de madeira e ficou observando o pátio banhado de sol. O cheiro das berinjelas ainda permanecia em suas mãos, misturado ao aroma do feno seco e da brisa da tarde, um cheiro familiar, quase reconfortante. Tudo parecia tranquilo, mas dentro dela havia algo estranho, um misto de alívio e inquietação. O tempo passou em silêncio. O vento balançava suavemente as esteiras de bambu e a última luz do entardecer pintava seus cabelos com um tom alaranjado. Então, naquele instante de calma, um som ecoou. O barulho de rodas de mala rolando sobre o cascalho. Tio Nu se sobressaltou. Seus olhos se voltaram para o portão. Uma figura se aproximava alta, silenciosa, ao mesmo tempo familiar e distante. O coração dela parou por um segundo. Aquele sentimento. Ela conhecia bem. Só havia uma pessoa capaz de fazê-la tremer assim. Alguém que ela procurou por tantos dias, alguém cujo nome ainda sussurrava em seus sonhos. Chung. Ele estava realmente ali, de pé no meio da luz suave do entardecer, envolto pela poeira do vento. O mesmo andar, a mesma mala antiga, o mesmo olhar profundo que doía de tão silencioso. Naquele momento, tudo o que Tio Nu tentara esquecer veio à tona. Como uma onda, as lembranças à espera, as noites sozinha, diante da lamparina, pensando nele. Tudo de repente retornou. E ela não conseguiu conter a emoção. Ela se levantou de um salto. O coração batia descompassado. Seu corpo tremia de emoção. E então, sem dizer uma palavra, ela correu até ele rápido, como se temesse que se demorasse um segundo, aquela imagem desaparecesse outra vez, como em seus sonhos. Quando o Tio Nu o abraçou com força, o mundo pareceu parar. O vento cessou. A luz se calou, restaram apenas dois corações que um dia se perderam. Agora reencontrando o calor que julgavam distante. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, molhando o ombro dele. Mas não eram lágrimas de dor. Eram o alívio de uma espera que finalmente chegava ao fim. O tempo pareceu congelar naquele instante. Na varanda da pequena casa, sob o pôr do sol tardio, eles se encontraram não por palavras, mas pelo som de suas respirações, pelo ritmo dos corações que voltavam a bater juntos. Depois de um longo momento, sentaram-se lado a lado. Tio Nu olhou para Trung com os olhos ainda marejados, mas cheios de luz. Ele permaneceu em silêncio, e naquele silêncio havia mil coisas, não ditas saudades, arrependimentos, erros e perdões, tudo se dissolvendo lentamente no ar morno da tarde. Não havia mais perguntas a fazer. Ficaram apenas ali quietos. O som do vento passando pelo telhado, o canto dos pássaros voltando ao ninho. O murmúrio dos insetos anunciando a noite.
Tudo parecia envolvê-los num abraço calmo e acolhedor. E então, sob a luz dourada do entardecer, Teonu sentiu algo diferente. Talvez fosse a paz aquela que ela buscou por toda a juventude. Ao lado de Trung não havia mais medo nem solidão. As feridas pareciam ter-se dissipado, restando apenas uma felicidade simples, mas profunda. A pequena casa parecia brilhar. A luz do fim do dia entrava pela janela, iluminando seus rostos, dois seres que um dia se perderam no tempo, agora juntos novamente, como se a distância nunca tivesse existido. Naquele momento não precisavam de promessas nem de votos. Bastava estarem juntos. Isso já era o suficiente. Tudo parecia ter parado naquele instante, o momento em que Teonu e Trung estavam sentados na varanda juntos, em silêncio e paz. A luz suave do entardecer cobria seus rostos, desenhando um quadro de felicidade que parecia eterno. Não havia mais dor, nem distância, apenas duas almas, que depois de tantos anos, finalmente se reencontraram. Mas então, em um instante frágil, tudo se desfez. Teonu se sobressaltou. Uma luz fria invadiu o pequeno quarto. A varanda havia desaparecido, o vento se calara e a presença de Trung não estava mais ali. Diante dela, só o teto imóvel e a cortina balançando levemente com a brisa da manhã. Ela se sentou devagar. O coração batia acelerado, a respiração descompassada. Gotas de suor escorriam por sua testa e em seguida lágrimas. Tudo o que acabara de viver era apenas um sonho. Um sonho tão real, tão bonito, que fez com que ela esquecesse a linha entre a memória e a realidade. Ao seu lado, o filho pequeno ainda dormia profundamente. O rosto sereno, os lábios curvados num leve sorriso. Teonu o observou em silêncio, os olhos marejados. Naquele instante, o coração dela se apertou. Metade da sua felicidade ainda estava ali, no filho, na vida que ela lutava para sustentar. Mas a outra metade havia ficado naquele sonho. Lá onde Trung ainda existia, onde havia abraços, sorrisos e tudo o que ela já não podia mais tocar. Teonu permaneceu quieta enquanto a luz do amanhecer se espalhava pelo quarto. O sonho se dissipava, deixando apenas o eco de um amor que o tempo levou. Ela enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos, mas quanto mais tentava, mais elas caíam. Talvez aquele sonho fosse o último presente do destino, um lembrete de que por mais que os anos passem, há pessoas e lembranças que jamais desaparecem. Elas permanecem vivas, ardendo no coração, como uma chama que nunca se apaga.